Meu nome é Igor e eu estou aqui para apresentar para vocês um seminário sobre as grandes invenções da humanidade. Nosso tema central será sobre aviões. Essa apresentação ela consiste na atividade para a disciplina de seminários do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Campina Grande, no período 2016.2. Nosso grupo ele é formado por 3 estudantes de computação: Igor Natanael, Marcos Nascimento e Thalita Gonçalves. O nosso professor é Bruno. Passando um pouco sobre a nossa agenda, iniciaremos fazendo a introdução sobre o tema, uma breve introdução, contextualização. Em seguida falaremos um pouco da história do avião, seu surgimento, seus principais inventores. Passaremos depois um pouco sobre o seu funcionamento, a evolução da máquina ao longo do tempo, novas tecnologias, os grandes desastres envolvendo esse meio de transporte, um contexto mais relacionado ao Brasil, curiosidades, por fim, referências. Para começar, é importante definir o que é um avião, né? Um avião ele é um aeroplano, ou um aeroplano é qualquer aeronave que necessita de asas fixas e motores para se sustentar no ar. Ele pode possuir um ou mais planos de asa, sendo estas fixas em relação ao corpo da aeronave, ou seja, que dependem do movimento do veículo como um todo para gerar sustentação aérea. Essa definição de asas fixas também se aplica aos que possuem asas dobráveis, por exemplo, pois estas também só geram sustentação ao se deslocar todo o veículo. As 2 características mais comuns a todos os aviões são a necessidade de fluxo constante de ar pelas asas para a sustentação da aeronave e a necessidade de uma área plana e livre de obstáculos, onde ele possa alcançar uma velocidade suficientemente alta, decolar e alçar voo. Ou, no caso de um pouso, diminuir a velocidade. A maioria dos aviões, portanto, necessita de um aeroporto, dispõe de uma boa infraestrutura e para receber uma adequada manutenção e reabastecimento, e para, obviamente, deslocar tripulantes, cargas e passageiros. Enquanto a grande maioria dos aviões pousa e decola em terra, alguns são capazes de fazer isso em até outros ambientes, como corpos de água, que são o caso dos hidroaviões, os que podem pousar e decolar em qualquer um dos dois, ou água ou terra, são chamados de anfíbios, e até alguns que podem fazer pousos em superfícies congeladas. Obviamente o avião é uma grande invenção da humanidade, possivelmente a maior invenção relacionada a transportes, mais relevante, e ele possui algumas vantagens sobre os outros meios de transporte. O primeiro delas é que, obviamente, ele é mais rápido. Segundo, que ele é um pouco mais conveniente, porque ele é mais adaptável aos locais. Então, o avião atualmente ele é o meio de transporte civil e militar mais rápido do planeta. Isso se a gente não contar com ônibus espaciais, é claro. Aviões a jato comerciais podem alcançar cerca de 900 km por hora hoje. E eles conseguem, com essa velocidade, percorrer 1/4 da Terra em questão de poucas horas. E mesmo pequenos aviões monomotores são capazes de alcançar facilmente velocidades que giram em torno de 180, 190, até mesmo 200 km por hora e até mais em voos de cruzeiro. Já aviões supersônicos, que operam atualmente apenas para fins militares, podem alcançar velocidades que superam em muito a velocidade do som. A velocidade do som, que, como todos sabemos, é aproximadamente 1.225 km. Passando um pouco sobre a história, é importante falar sobre os antecedentes do voo, oficial. O desejo do homem em voar não é uma coisa nova, não. O sonho de voar ele já remonta para o ser humano desde a pré-história. Muitas lendas, crenças e mitos da antiguidade envolvem ou possuem fatos relacionados com o voo, como dragões chineses ou a lenda grega de Ícaro. Acredita-se que Arquitas, de Tarento, filósofo e matemático da Grécia, tenha construído uma máquina, que possivelmente foi a primeira máquina voadora da história, por volta dos anos 400 a.C. Todavia, nenhum desses fatos chegou a ser confirmado. Leonardo da Vinci e outros inventores visionários
E, como outros, né, ele desenhou um avião no século XV. Mas com o primeiro voo feito pelo homem num aeróstato, um balão no caso, o maior desafio desde então se tornou a criação de um aerodino, uma máquina que seja mais pesada do que o ar, capaz de voar por meios próprios. Anos de pesquisa e muitas pessoas ávidas de tão sonhado voo produziram resultados fracos e lentos, mas contínuos. Em 28 de agosto de 83, John Joseph Montgomery tornou-se a primeira pessoa a fazer um voo controlado em uma máquina mais pesada do que o ar, em um planador. Outros aviadores que fizeram um voo semelhante naquela época foram Otto Lienau, Percy Pletcher e Octave Chanute. Os primeiros voos motorizados que se tem conhecimento são dos irmãos Wright, né? Mas há um certo impasse aí em relação ao brasileiro Santos Dumont, e é sobre isso que eu vou falar agora. No começo do século XX foi realizado o primeiro voo com uma máquina mais pesada do que o ar, capaz de gerar potência e sustentação necessária por si mesmo. Porém, isso é um fato polêmico, já que Santos Dumont é acreditado no Brasil e em outros diversos países como responsável pelo primeiro voo no avião. Todavia, em outras partes do mundo, o crédito é dado a uma invenção do avião dos irmãos Wright, de origem estadunidense, sendo a exceção a França, onde o crédito é dado a Clément. Os voos desde então efetuados em 9 de outubro de 1890 são ignorados pelo resto do mundo por ter sido realizados em segredo militar, esses da França, né? E são revelados muitos anos depois. O curioso é notar que, apesar de não ser reconhecido como pai da aviação, o nome dado por Ada e a sua invenção, avion, avião em francês, é utilizado por todas as línguas latinas para designar o aparelho mais pesado do que o ar. Alberto Santos Dumont, nascido em Palmira, atual cidade chamada de Santo Dumont, no Guarujá, e morreu no Guarujá, foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor de gasolina. Esse mérito lhe é garantido internacionalmente pela conquista do Prêmio Deutsch, em 1901, quando em um voo contornou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6, transformando-se em uma das pessoas mais famosas do mundo naquele momento e durante todo o século XX. Com a vitória do Prêmio Deutsch, ele também foi, portanto, o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho de oficiais especialistas, jornalistas e populares. Santos Dumont também foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina. Em 23 de outubro de 1906, voou por cerca de extraordinários 60 metros, a uma altura de 2 a 3 metros, com um Oliseu de proa francês para ave de rapina, no campo de Bagatelle, em Paris. Menos de um mês depois, 12 de novembro, diante de uma multidão de testemunhas, percorreu fantásticos 220 metros, a altura de 6 metros, com o Oliseu de proa 3. Esses voos foram os primeiros homologados pelo Aeroclube da França, de um aparelho mais pesado do que o ar. Possivelmente a primeira demonstração pública de um veículo levantando voo por seus próprios meios, sem a necessidade de uma rampa de lançamento, por exemplo. Apesar dos brasileiros considerarem Santos Dumont como responsável pelo primeiro voo de avião, na maior parte do mundo o crédito é dado à invenção dos irmãos Wright, como eu falei um pouco anteriormente. A grande diferença em relação à invenção de Dumont é que ela foi testemunhada por várias pessoas, oficialmente, né, pelo público, e ela foi uma decolagem autopropulsada. Ao contrário, por exemplo, da invenção dos irmãos Wright, que utilizaram uma catapulta para lançar o avião. Como é claro e evidente, ele possuía um grande desejo de voar. E aí todos esses experimentos, como que eu falei um pouco antes, né, essas tentativas dele, o levaram ao desenvolvimento do rústico 14 bis. Foi justamente o 14 bis que marcou a origem da aviação. Agora falarei um pouco sobre o funcionamento de um avião. Essa figura ela demonstra as principais peças de um avião.
Primeiramente, o avião ele tem um leme, que é quem vai ditar a direção para onde ele vai curvar-se. É muito parecido com o leme de um barco, por exemplo. Ele tem os elevadores que ajudam tanto no arrasto quanto na sustentação, assim como as asas. No caso dos elevadores, é apenas para que a cauda ela não fique mais baixa do que a frente do avião. Há 4 forças que são proporcionadas em cima do avião. A força de sustentação, o peso, o arrasto e a tração. Outros componentes da asa eles são essenciais em relação a essas forças, que é no caso do aileron e do flap, que eles utilizam dessas forças para guiar tanto a direção de subida quanto a frenagem, por exemplo. Como eu falei anteriormente, as forças agem sobre o avião quando ele está em movimento. São 4 delas: a tração dos motores, a gravidade, o arrasto devido à resistência do ar e a sustentação provocada pelo movimento. Para fazer um avião voar, basta simplesmente superar as forças da gravidade, o peso da aeronave e a resistência do ar. Como fazer isso? Basicamente, você precisa de asas e de ter velocidade. A tração é a força contrária ao arrasto. Ela é responsável por impulsionar a aeronave para a frente, ação resultante de motores. Existem alguns tipos de motores, mas que possuem a mesma função: obter força propulsora em sentido contrário ao movimento. A tração é a força contrária ao arrasto. Turbojet, turboprop, turbofan, turboshaft e ramjets são os tipos de motores conhecidos e se diferenciam pelas características e tecnologia utilizada para a obtenção de movimento. A sustentação é a força contrária ao peso. Se concentra geralmente nas asas. O centro de sustentação delas normalmente corresponde ao centro de gravidade do avião. Quanto mais rápido voar, maior a sustentação produzida. É por essa razão que a aeronave ela tem que ganhar uma velocidade considerável no solo antes de obter sustentação suficiente para decolar. A sustentação, ainda falando dela um pouco, o formato da asa, especialmente desenhada para empurrar o avião para cima, é uma força de empuxo, tem a parte de cima curva e a de baixo reta. Isso induz uma diferença de velocidade na passagem do ar. Em cima mais rápido, embaixo mais devagar. Isso porque o ar percorre distâncias diferentes em torno das asas no mesmo intervalo de tempo. A diferença da força ela faz com que a pressão na parte de cima da asa seja menor do que a pressão na parte de baixo, fazendo com que a força do peso seja menor que a força do empuxo. Quanto maior a velocidade do ar, menor sua pressão estática. Por isso, a asa do avião sofre pressão do ar na maior parte inferior das asas e menor na parte superior, o que resulta numa força de sustentação. Com o auxílio dos flaps, estruturas presentes na parte mais interior da asa, a sustentação pode ser alterada pelo piloto. Se movimentadas, alteram a direção da passagem do ar, aumenta-se a resistência e diminui-se a velocidade. Com a movimentação dos flaps, o perfil da asa forma um ângulo com o horizonte, o ângulo de ataque. Se o ângulo for aumentado demais, aumenta-se a resistência do ar, e o avião pode perder muita velocidade e, por consequência, perder sustentação instantaneamente. Sobre o movimento. Durante o voo, a asa ela pode exercer 3 tipos de movimentos rotacionais, que compostos resultam na movimentação do voo. Estes movimentos são em ângulo vertical, de cima para baixo, em ângulo horizontal, da esquerda para a direita, e ao redor de um eixo longitudinal. Como podemos ver aqui, a parte da cauda, que é responsável pelo movimento, temos um estabilizador vertical, o leme, os compensadores, o profundor e o estabilizador horizontal. O movimento vertical ele é controlado por superfícies móveis, os profundores, ao serem movidos para baixo e a aeronave para sua frente, nariz levantado. Tem a sua frente, no caso, o nariz levantado, em posição de subida ou então vice-versa, em posição de descida.
Horizontal, que é controlado por uma superfície móvel, o leme, que fica no estabilizador vertical. Se movido sozinho, o avião desliza. É necessário o auxílio de outro componente para o movimento da curva ocorrer. O movimento longitudinal, controlado por superfícies móveis, o ailerons, situados nas pontas das asas, no bordo da fuga, e age de forma que se o movimento é um comando para a direita, executar uma manobra de rolamento para a direita, por exemplo, o aileron é defletido para cima e o esquerdo é defletido para baixo. Em relação à evolução dos aviões ao longo do tempo, vários aviões continuam a surgir, né? Para os segmentos comerciais e aviões também de combate. Eles começaram, como eu falei anteriormente, o modelo de Da Vinci, em formato de pássaro, em que ele possuía hélices e paraquedas também. Da Vinci foi um grande guru do futuro da ciência. Mas hoje também nós podemos ver aviões que possuem recursos nunca antes imagináveis. Hoje, por exemplo, alguns aviões de guerra eles já possuem sistema de pouso vertical. O primeiro avião, para muitos, né, considerado autopropulsor, foi o 14 bis, desenvolvido por Santos Dumont. Mas, infelizmente ou felizmente, o que mais propiciou para a evolução dos aviões ao longo do tempo foram as guerras. O segmento de combate ele sempre foi o maior estimulador, porque o avião ele mudou a dinâmica com que as guerras elas eram executadas. Por isso, o maior divisor de águas da história da aviação possivelmente foi exatamente a Primeira Guerra Mundial, né? Onde havia uma necessidade de carregamento de muitas pessoas e que esse carregamento ele fosse mais rápido. Até então, os aviões eles eram apenas para poucos passageiros, né? No máximo 4, 6, e eles não eram projetados pensando em grandes cargas. Esses são alguns modelos mais antigos de combate. Esse à direita é um modelo personalizado, que foi utilizado na Segunda Guerra e que ele foi personalizado. Hoje é feito apenas para apresentações acrobáticas. Na Segunda Guerra Mundial, há o surgimento dos bombardeiros, que são aviões muito mais robustos, muito mais fortes, e muito mais rápidos também, né? E o primeiro avião a jato. Esses são dois aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial. Um avião alemão, o Messerschmitt Me 262, que era um caça e era um jato também. E esse Super Fortress, que foi um Boeing bombardeiro. Aqui mais alguns exemplos alemães e utilizados pelo exército de Hitler na Segunda Guerra Mundial. O segmento comercial ele surge em 1914, né? Como eu falei anteriormente, a Primeira Guerra Mundial ela foi um divisor de águas, né, para a história da aviação. E justamente a maior necessidade do progresso da aviação nessa época era uma utilização em massa para carregar mais pessoas e mais cargas. Enfim, houve uma necessidade que os aviões eles se tornassem mais fortes e maiores também. Mas o primeiro avião a jato de passageiros ele só veio surgir pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi o Boeing 707, um americano. Foi o primeiro avião a jato de passageiros em 1958. Esses são outros modelos dos anos de 1960 e 1962 que são invenções tão robustas e tão bem preparadas que até hoje alguns desses modelos são utilizados por companhias aéreas. Com o tempo foi surgindo também um leque de opções mais adaptáveis ao setor comercial, né? Isso significa o quê? Economizar, transportar com conforto e ganhar potência. E aí com isso surgem as turbohélices, que até hoje também são utilizados em aviação comercial doméstica.
O fim da década de 60 e 70 é que isso começou a se popularizar mais. Na época os modelos chegavam a comportar mais de 400 passageiros, e isso era impressionante para aquele momento da história. Hoje, aqui tem mais um exemplo do Boeing 747, que é um Boeing altamente popular hoje, com capacidade gigantesca, com mais de um andar para passageiros, e o Douglas DC-10, que também é um avião que comporta mais de 500 passageiros. O surgimento do primeiro jato supersônico para passageiros será o modelo Boeing 787 e fará em breve, possivelmente esse ano, o seu primeiro voo e levará apenas 40 passageiros, e já chamou a atenção do grupo Virgin, por exemplo. Já no final do século XX, houve uma dominação de mercado de grandes jatos pela Boeing e pela Airbus, que até hoje são as que vendem majoritariamente jatos para o mundo todo. Esse aqui é um das aeronaves mais confortáveis da atualidade, que comportam mais passageiros, é o Airbus 380, muito utilizado em voos comerciais internacionais. Nos dias de hoje, os aviões eles possuem um design de aerodinâmica de ponta, né? Uma fuselagem de asas de fibra de carbono para diminuir seu peso, motores econômicos e 25%, que significa 25% menos de consumo de combustível nas emissões. Falaremos um pouco sobre desastres aéreos aqui agora e listaremos os 3 maiores desastres da história da humanidade. Em terceiro lugar está a colisão de 2 voos, o Saudi Arabian Flight 763 e o Kazakhstan Airlines 1907. A colisão ocorreu no ar, na Índia, em 96 e 349 pessoas foram mortas. A causa foi um erro de compreensão de inglês da aeronave de 1907. Em segundo lugar está um desastre com o avião da Japan Airlines Flight 123. A queda aconteceu 12 minutos após o voo e bateu no Monte Tangarana em Ueno, no Japão. Isso aconteceu em 1985 e 520 pessoas foram mortas. A causa foi uma falha mecânica. Em primeiro lugar está o Pan Am Flight 1793 e o KLM Flight 4805. Foi a colisão entre 2 Boeing 747, Boeing gigantes, do aeroporto de Los Rodeos. Isso aconteceu em 77 e 638 pessoas foram mortas. A causa foi um erro do piloto, incursão na pista, forte nevoeiro, limitação e falha de comunicação. Agora nem tudo é tragédia, né? Há uma pesquisa chamada Brasil que Voa. Ela foi realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal em 2014, com a participação de mais de 155 mil pessoas em 65 aeroportos. Foi um raio-x, uma análise de dados de voos nacionais e internacionais. Ela constatou que existem mais de 199 milhões de voos realizados. Isso somando embarques e desembarques em todo o país no ano de 2014. A concentração desses voos ela é majoritariamente na região sudeste, né, pela concentração de pessoas que existem no local, pela densidade, e também pela centralização do setor econômico do país. Em seguida, o Nordeste, por conta justamente do turismo, né, para o litoral nordestino, e as demais regiões, por último a região norte, com a menor quantidade de embarques e desembarques ao longo do ano. Mais informações sobre o perfil dos passageiros é que quase 75% deles compram passagem aérea a menos de 30 dias da data de embarque, né? E desses, 58%, quando eles não fazem o trajeto de avião, eles terminam fazendo o trajeto em carros próprios. Outro dado importante é que 70% dos brasileiros eles levam menos de 1 hora para chegar até o aeroporto.
Quase metade dos passageiros tem entre 31 e 45 anos. Mais da metade dos brasileiros compra suas próprias passagens aéreas. No Nordeste, o maior motivo da viagem é lazer. No Norte é trabalho e ou estudo. Por fim, algumas curiosidades sobre a aviação. Antes da existência dos aviões, as formas mais fáceis de conseguir voar, e possivelmente as únicas possíveis de forma segura, eram através de zeppelins e balões. Outra curiosidade que desperta muito é como objetos pesados eles podem voar, como explicamos anteriormente, por conta das asas e da sua velocidade. E outra coisa que poucos sabem, é uma das indústrias que mais gira dinheiro ao redor do mundo. Essas são as nossas referências e muito obrigado.